É você que passa as coisas, é com você que acontecem as coisas, é você que acessa, é você que puxa, né? Certas coisas que você não puxa porque quer, né? Ah, eu sou uma esponja, o fulano Beltrano disse que eu sou uma esponja, não é isso? Que eu puxo tudo, né? Ou você já tem a consciência que puxa, mas você não fala, vou puxar aqui, né? Essa carga aqui para mim. Então aqui nossas conversas a gente faz aquela conversa bem aberta sobre tudo, todos esses assuntos que vivemos referente a esse mundo espiritualista, né? Só que no caso aqui a nossa conversa tem mais a ver com prática. A gente olha para o nosso cotidiano, para a nossa vida, o que a gente vive, né? A gente sai um pouco só dos conteúdos, né? Da parte teórica, por assim dizer. Por isso que a troca de... Não é uma troca de informação apenas, né? A troca de vivência, ela é muito rica, porque a gente aprende com o outro. É um parâmetro que a gente acaba tendo para poder seguir, né? A Elisete, não puxamos por querer mesmo. Vou puxar e me lascar. Assim, porque quero, não é assim mesmo? E tem mais, assim, Eliane, por exemplo, vai indo que a gente vai caçando esses conhecimentos e vai encontrando muitas outras coisas que a gente faz sem querer fazer, né? Aí você tem que manter os chakras alinhados. Eu brinco nas assistências com as pessoas que estão desenvolvendo, né, a mediunidade. Porque, na verdade, foi assim mesmo. Quando me diziam há 20 anos atrás, Angélica, você tem que alinhar os seus chakras, né? Vocês me perdoam que a minha voz tá meio esquisita, que eu tô sarando ainda uma dor de garganta. Mas assim, aí eu pensava, caramba, né? O meu frontal deve estar no pé, né? Vou juntar meu frontal, vou pôr na testa, né? Frontal, saiu do lugar aí, laríngeo, arrancar aqui, tirar do umbilical e pôr no lugar, né? Pega aqui o básico do ombro e coloca lá no lugar. Então, pra mim que os chakras, né? Eles estavam em algum lugar, menos no lugar que deviam estar, e mais do que isso, né? Como que eu vou manter eles ali no lugar, né? Então, tinha essa dificuldade. Então, até os espíritos me explicar que não, eles não saem dos lugares, né? Eles ficam sempre no mesmo lugar. Não há esse desalinhamento, pelo menos não da forma que radical que eu achava. A Helena, boa tarde, seja muito bem-vinda, gratidão. Eu vou então puxar. Olha só que assunto legal essa questão dos chakras. Se bem que vamos deixar rolar, né? Porque, como a gente estava comentando ali, de coisas que não fazemos porque queremos, e é importante entender, porque vocês vão começar a fazer cursos e serem atendidos, sabe? E sempre vai ter os mesmos problemas aí, né? Você precisa aterrar ou você precisa equilibrar. O que mais você precisa... O que mais que falam, gente? Aí você precisa desenvolver, não é isso? Precisa parar de puxar a carga das pessoas, dos lugares, não ser esponjinha, não é isso? E etc. Deixa eu ver.
Descarregar? Precisa descarregar e tudo mais. Mas aí já é solução, né? Você dá a solução para a pessoa. Vai lá descarregar. Agora para de puxar. Aí agora descarregar, você vai dizer assim, mas como que eu descarrego? Você já sabe que puxou, como que eu descarrego, né? Um banho de descarrego, né? Uma ida na natureza, lá uma defumação, vai num lugar e recebe um passe, passando pela assistência de desenvolvimento mediúnico. É muito falar, a gente conversa muito sobre os exercícios físicos que ajudam bastante também na liberação de tensões e também de cargas, ajuda bastante. Porém, tem uma informação que eu queria partilhar aqui com vocês, que os espíritos me passam sobre os chakras e o pessoal que tá aqui, que faz assistência, né, já deve ter sido comentado, né, gente? Aí o pessoal, não, então ainda não tava na hora. Mas sempre de início eu já falo para compreender o porquê que é tão trabalhado, né, a nível de alinhamento, por exemplo. Mas enfim, que a questão, como a gente estava conversando dos chakras, né? A questão dos chakras, gente, eles são como órgãos vitais, como nós temos os órgãos vitais do nosso corpo. Os chakras, eles são como órgãos vitais dos nossos corpos energéticos, né? É eles que fazem ajudam nessa manifestação, né? Espírito, matéria, né? E cada um com a sua função, digamos assim. E que quando a gente vai, geralmente a gente vai nos lugares ser ajudado, né? Ser atendido, ou numa terapia, e aí não entrando nos méritos das terapias, porque cada um tem a sua área de atuação e a sua ajuda específica, mas de uma forma geral, quando te ajudam na questão energética, falando dos chakras, é que é feito ali uma desobstrução daquele chakra de cargas que estão sobre ele, e é recarregada a bateria daquele chakra, dada energia para aquele chakra, né? E sendo um órgão vital dos nossos corpos energéticos, eles têm funções a cumprir, tá? Então, o que acontece? Os nossos órgãos do corpo, eles têm funções a cumprir e eles cumprem essas funções. Não precisa a gente estar lá, né, no pé do fígado para ele fazer o trabalho dele, a não ser que ele esteja doente, né? Não vamos falar das doenças dos órgãos, porque daí meio que é óbvio que não vão funcionar direito, né? Mas se tá funcionando direito, você não fica, e aí? Tá na hora aí, né, do pulmão trabalhar, do coração, né? Todos os órgãos trabalham por conta própria. Então, a Eliane, fique em live apenas o preciso, não force os seus chakras. Te desejo vibrações. Eliane, não é o chakra, se fosse só o laringe ali, né? Mas aí o que acontece? Os chakras é a mesma coisa, gente. O chakra sadio, tá? Ele trabalha para você como os seus órgãos do corpo trabalham. Então, quando você tem que estar lá, né, alinhando esse chakra que você não sabe onde, né, como é que é esse alinhamento,
ou dando energia para o seu chakra, é como você dizer que você está com um órgão doente no seu corpo, né? Que você precisa estar fazendo um tratamento médico para estar ajudando, ou então, e que logo você vai ter que então, né, se tem a maior parte dos órgãos do nosso corpo, a gente podem ser transplantados. Porque se o órgão deixa de funcionar direito, é um problema muito grande, né? E chega um ponto que se esse órgão vai falindo, a gente, né, tem que fazer chega, né, ao máximo de fazer um transplante do órgão. O que os espíritos me passam é que os chakras, né, pra gente estar em função dos chakras, e sim ao contrário, né? E que isso é um trabalho, né, a nível espiritual. A espiritualidade ajuda nisso, sim, né? E que a cura desses chakras, mesmo que a gente não tenha esse contato com a espiritualidade, ele começa em nós. Ou seja, todo o caminho que você está fazendo, que te traz aqui hoje, por exemplo, você está em busca, né, da libertação desses seus chakras, né, por assim dizer. A Eliane, quando fico gripada, lembro após os sintomas que guardei emoções. Bom, já eu meio que eu já estava já só aguardando, né? Porque assim, eu comecei a caminhar com a Lica, né? Porque agora ela passou por todas as vacinas e aí a gente já começou a caminhar, né? Uma ajuda, ela me tirou um pouco do que eu ando de bike, agora caminhar, eu vi o quanto que eu falei assim, meu Deus, eu ando de bike bastante, mas parece que eu tava sedentária. Falei assim, acho que era do caminhar, sedentarismo do caminhar. E comecei a caminhar 1 hora, 40 minutos, praticamente todos os dias com ela. Só que o que acontece? Eu sou muito, mesmo se tiver frio, se eu começar a me movimentar. E aqui tá fazendo às vezes eu saía ainda, geralmente tava um sol, a hora que eu voltava já tava frio, né? E aquela eu comecei a perceber que assim, eu não saía de muita roupa, porque como eu ia suar, né? Às vezes eu tava com o corpo quente, eu pegava e ia caminhar e suava um monte, voltava no gelo, às vezes eu já voltava com frio, me tremendo toda de frio. Então, literalmente, ali eu pensei que eu tinha uns 15 anos de idade, né? E tava me forçando muito, né? Ali naquilo. E até era me intuído, né? Que eu tinha que dar uma olhada nisso. Por conta que eu vou suar, mas eu tinha que ir um pouco agasalhada, né? Então, literalmente, meio que eu procurei e achei. Falei assim, não vou levar nada não, né? Levar coisa na mão. Então, eu sei que foi muito do frio que eu peguei, né? Às vezes eu tava suando, daqui a pouco o frio era maior do que eu e tudo mais. Aí, nessa guerra de temperatura, a Zélia, já procurei todos os exames para saber por que eu derreto se movimentar nada. Mas aí tem alguns problemas de saúde, Zélia. Que aí agora eu esqueci o nome do que é, mas tem um problema específico que explica isso aí, sim. É até um problema muito comum na gente. A Eliane, menopausa. Eu desde sempre tenho essa questão de suar fácil, né? Se eu começo ali a me movimentar. Então, porque já estou sentindo isso também, a Eliane. Então, estou sentindo agora, né? Eu sempre tive, né? Mas eu já não sou de suar, a Elisete.
Eu desde... Eu, quando era mais nova, eu não sentia frio, gente. Era todo mundo agasalhado, tudo, eu com calor, assim. Desde sempre. Eu comecei a ficar mais frienta depois de uma certa idade, né? E eu tô mais frienta, né? Tanto que eu tô de blusa. Aí, como eu sei que vou suar, eu tiro tudo e saio no frio. Pouco vou suar mesmo, né? Então... Ai, ai. Tudo culpa da Lica. E foram uma semana inteira fazendo isso, né? Aí não posso me defender. Mas, Zélia, mesmo assim, tu diz então, tu tá me dizendo então, peraí, deixa eu só voltar aqui, eu já fiz, peraí, não encontraram nada. Então tu já fez exames e tudo mais, entendi, eu pensei que tu não tinha ido no médico, entendi. Aí a Zélia fala, começou depois que morreu essa gentarada aqui em casa. Então pode ser ressonância, né? Aí tu teria que marcar um atendimento de desobsessão pra gente ver quem é que ainda tá por aí, pra gente encaminhar. Não, Lica quer tirar sua companhia do ladinho dela. Quer você do ladinho dela. A Lica agora, a casinha dela tá pra chegar. Ela não vai mais ficar do ladinho, só pra passeio mesmo. Ela tá contando os dias aqui, dormindo, que era acostumar ela a dormir na casinha dela. A Zélia do nada começa. Aí tu começa a suar do nada, é isso que você tá me dizendo. Perdão, Zélia. Olha que eu vou pedir pra se manifestar agora, nesse momento, esse espírito que está fazendo a Zélia suar. Aí se a Zélia diz, tô suando, aí vou ter que fazer uma desobsessão aqui ao vivo. Zélia, na hora que... Sabe um teste que você pode fazer? Olha aqui. Olha nos meus olhos, Zélia. Tá vindo. Sabe um teste que você pode fazer, Zélia? Quando começar a suar, você pegar aquele passe de desobsessão que tem lá no nosso canal e fazer o teste. Se na hora começar a passar esse calor, aí tem a ver com o espírito. É um teste muito simples. A hora que começar esse calor, né, que vem em você, cruza os braços, Zélia. A Zélia incorpora, Zélia? Eu acho que não. Eu acho que a Zélia não incorpora, porque o tanto que ela foi assediada, pelo menos ela não contou pra gente. Você já não teve apagão, Zélia? De uma hora tá num lugar, daqui a pouco você se vê em outro? Já? Nossa! Então, gente, olha aí. Descobrimos também outro problema. Não tem jeito não, Zélia. É a desobsessão. Mas a gente já conseguiu ajudar bastante a Zélia aqui. Né, Zélia? Que era muito pior. Mas sem eu ter contato assim, tete a tete fica difícil. Não, Eliane, não acontece. Né? Esse é algo muito sério que, literalmente, a gente fez uma live toda. Né? A Zélia, nossa, me ajudou muito, sim, bastante alívio. A Zélia mesmo pode falar o quanto que isso não é vida pra ninguém, né? Brincadeira nada, Eliane.
Então, a gente fez uma live toda aqui falando sobre... como é que é? Do Sul foi baita, que é a live que a gente ficou aqui só sobre sintomas de ataques energéticos espirituais, né? O pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos numa live light aqui. A gente não vai falar de trevosos, de reptilianos, não vamos falar de governo oculto, a não ser que vocês peçam. A Eliane, apareceu sintomas novos por aí, guria, você sentiu? Sintomas do quê? Eu falei sintomas que a gente conversou na live sobre... Tu não lembra da live que a gente ficou falando aqui? Nossa, foram 2 horas de sintomas, gente. Vocês trouxeram muitos outros sintomas também, que vocês tinham curiosidade. Perdão. E que a gente confirmou que era possível, né? Mesmo porque certeza mesmo só através de consulta, né? A Zélia, faço um monte de coisa de noite e não lembro. Tipo, bolo, sobremesa, comida, meu Deus do céu. Ai, gente, como é que a Elisete chama a Zélia? Menina do céu. Não é a Zélia dos espíritos, Elisete? Mas Zélia. E todo esse tempo... Zélia dos espíritos. Como, Eliane, se ela ainda não passou por consulta? Essa é... Com a Zélia dos espíritos. A gente brinca com a Zélia, que a Zélia, ela é antiga aqui nas lives. Ela mesmo ri. Zélia, olha só. O que a gente pode ajudar esporadicamente... A gente ajuda, e ela mesmo já vive essas... Até o cura arcturiana, que ela podia pedir para ela, que é livre para todo mundo, ela nunca me pediu, ou já pediu, Zélia? Eu não me lembro, tá? O pior é... Tá. E o pior que ela achava tudo normal. A Zélia mudou muito o pensamento dela, né? Que ela era tão natural na vida dela... Hoje a live é sobre a Zélia. É tão natural vivenciar todas aquelas questões em meio aos espíritos que ela achava que era normal, né? Não, Zélia. Não, Cristo já perguntava, você quer ser curado? Por uma consulta você tem que, né? Querer, buscar e aí receber a ajuda, tá? Que tal falar dos sintomas de cada uma? De cada uma? Mas aí você não especifica, Eliane, não entendi. Sintomas de quê? Como é que foi a semana de vocês? Você que tá chegando aí. Agora, literalmente, você tá incorporando de forma inconsciente, né? Zélia, pra fazer comida. Isso isso não sei. Complicado. Bom, então deixa eu ver aqui. O que os mentores... Eu não entendi quais são os sintomas que você quer conversar, Eliane. É como psicografar e não lembrar.
Sim, a questão da incorporação inconsciente, sim, né? Esse modus operandi que é meio estranho. Por vocês aqui. Ah, tá. Eia. Ah, olha só. Vamos falar de um... Gente, eu tô... Assim, se eu começar só a tossir, eu vou parar. Tá? Eu vou parar, vou interromper a live. Fiquem tranquilos, vamos... Por isso que eu evitei fazer a live ontem. Mas o assunto é... Eita, agora vão ter que repetir de novo aqui pra mim. Ah, tá. O alinhamento, né? Tá, peraí. Que tal vocês fazerem a live hoje? Os geométricos fazem a live. Na medicina não sou leiga, sou enfermeira, meninas. Oh, não sou louca. Não, isso literalmente não é uma questão de ser louca, Zélia. Só que é muito estranho esse modus operandi da incorporação para fazer comida. Ou você não lembrar. Então, como especialista, como diz a Eliane, eu quero trazer algumas questões aqui sobre alinhamento com a espiritualidade. Tá? Tem algumas questões interessantes que foram algumas curiosidades. Eu vou assim abrir algumas curiosidades referente dentro do que vocês vão trazer para mim. Ô Zélia, eu não vou mais. Porque a Zélia, ela tá gostando, ó. Ela tem comida pronta a hora que ela acorda, deve ser por isso, tá? Tudo pronto lá. Então, vamos seguir o bonde aqui. O que acontece? Tinha um paradigma muito grande e que até... bom, vou seguir aqui a outra linha, tá? Tinha um paradigma de uma pessoa que era sobre... na cabeça dela, a pessoa quando alinhava com a espiritualidade, meio que já estava tudo resolvido, né? O objetivo de cura é a conexão com a espiritualidade, tipo, a pessoa conectou com o mentor ou com a mentora espiritual ali, né? Aí tá, você não tem mais alguns problemas, assim, você tá, vamos dizer assim, alinhada já, né? A pessoa ela já tá no caminho, já tá literalmente, é como se problemas que, vamos dizer assim, poderia dizer assim que são pequenos, essa pessoa não poderia ter, né, na vista dela, por ela estar alinhada com a espiritualidade, tá? E a espiritualidade dela trouxe a consciência que, tá? Problemas que para uma pessoa que não está alinhada com a espiritualidade, né, essa pessoa ela não tem certos problemas que eu tenho, né? Vou dizer assim, um problema que eu tenho muito, uma pessoa que não é alinhada pode não ter nenhum problema com aquilo, sabe? Não ter nenhuma resistência, não ter nenhuma confusão, literalmente ser muito madura dentro daquelas questões, e eu que sou alinhada com a espiritualidade, não. Como ter questões que eu tenho maturidade, né? Não tenho dificuldade, né?
Não é algo que eu embato, né? Que eu tenho restrição, e a outra pessoa, sim. Isso em vários níveis psicológicos, emocional, né? De conhecimento e etc. Uma pessoa que está alinhada com a espiritualidade não tem nada, né, de superior a uma pessoa que não está. Né? O que acontece é que o alinhamento com a espiritualidade faz com que os processos eles acelerem de cura para essa pessoa. Mas somente isso. Né? E que aí as curas não tem um final. Né? Até o último dia da vida dessa pessoa, ela vai estar trabalhando questões dela. Né? Então, essa questão de que uma pessoa, só por estar alinhado lá com a sua espiritualidade, ela já está num outro patamar, não é assim que acontece. Né? Tem muitas coisas que a pessoa ela é imatura, ela não tem conhecimento, ela tem dificuldade, ela é ignorante como qualquer outra pessoa. Então, esse foi um paradigma que foi quebrado para essa pessoa, tá? O alinhamento com a espiritualidade da pessoa acelera um processo de cura, porque essa pessoa ela tem um amparo em curas que ela é como se houvesse sempre alguém olhando para o inconsciente dessa pessoa, né? Mas aí ela já deu uma pista, a medicação pode influenciar, né? Tá, peraí. Mas aí ela já deu uma pista, a medicação, ela pode influenciar, né? Eu não entendi. Vocês estão falando... deve estar... Do quê? Elisete, seria isso. Essa questão aí. Ai, quase eu derrubei vocês aqui. Então, o que acontece? Quando a gente está conectado com o mentor, com o nosso mentor ou a nossa mentora, a gente tem que compreender que acelera o nosso processo, porque o nosso mentor, ele tem acesso a tudo aquilo que está adormecido em nós. Eu vou dar um exemplo. Vocês acham que uma encarnação é o suficiente para vivenciar todas as questões humanas? Tempo na tela. Creio que a resposta seja não. Como, né? Uma encarnação também não é suficiente para você manifestar tudo que há no seu espírito. A maior parte do que somos constituídos no sentido de que somos, porque já vivemos, está adormecido. Só que esses espíritos, como mentor e mentora, sabem do que se trata. E é por isso que eles vão trazer questões importantes e dar a oportunidade da gente trabalhar, que a gente sozinho não iria olhar para essas questões. A Eliane, não seria influência, mas sim sintomas anestesiados? Vibrações adormecidas sem ação e reação? Não, Eliana, tô falando de memória celular. Vivência. Porque assim, a gente tem que compreender que temos algumas experiências vivenciando a questão humana, como outras fora deste orbe, como fora de antes de existir essa galáxia. Então temos muitas coisas, muitas questões no nosso espírito e que estão adormecidos. E tudo isso são inúmeras frequências de vibração. Dentro de uma curiosidade aqui para trazer para vocês também dentro disso,
que isso ilustra bem uma certa questão que teve, né, essa semana, que foi dito assim, mas tem os reptilianos bons encarnados. Aí, né, eu nem... Tá, eu já vejo, Eliane. Só para não perder a linha de raciocínio, tá? Aqui. Aí o que acontece? A questão reptiliana, ela é animalesca, tá? Eles agem como animais, através de instinto, de quem é mais forte, né? De território, né? De procriação, né? Ali tem que ser... É como um leão, né? Se ele acha a fêmea, ele mata os outros filhotes porque ele quer só os filhos dele, né? Ali. Então tem todas essas questões que vem muito... são questões animalescas, né? Que você... até os próprios do bando são subjugados, né? É sempre o mais forte, ele ganha, ele quem manda. Perdão. Continuando. Então, o que acontece? Esses seres, né? Eles subjugam a humanidade como uma raça inferior, como subjugam outras raças, né? Uma exclusividade, porque é o modus operandi animalesco deles, né? Não é uma questão que eles não são bonzinhos, eles não sabem o que é ser bonzinho, ou respeitoso, ou ético, porque eles não vivenciaram essas questões. Uma encarnação para uma primeira encarnação para um reptiliano como um humano é o suficiente para ele entender todas as questões humanas? Tempo na tela. E mais do que isso. E todas essas coisas adormecidas que a espiritualidade ela não vai abrir. Vai abrir bem de pouquinho. Então, ele vai literalmente vai ter que encarnar bastante, ter bastante experiência e depois toda aquela... Quando chega o momento, vai começar a ser aberto aquilo que estava adormecido, para daí esse humano começar a lidar com essas facetas que talvez ele não tivesse acesso, ou que ele já tem acesso, que deve muito da busca desse humano encarnado, se ele vai seguir os instintos dele e tudo mais. Mas não vai ser nenhuma encarnação que isso irá acontecer, né? Se nós já precisamos de tantas, então eles qualquer ser que, como a Helena está dizendo, qualquer ser, e para complementar, precisa viver algumas questões humanas para compreender. Então, e é por isso que eu sempre comento com vocês que dentro, pelo menos, das coisas que eu observei das minhas experiências, foi que os seres que que tiveram vivências aqui, experiências aqui, entendem das mazelas humanas, eles vão ter mais empatia
né? Você sente essa empatia, esse acolhimento. Porque a cura, ela não é a questão do amor, do afeto, do carinho, né? Do acolhimento. Não é só uma energia, eu me sinto bem. Nós humanos temos essa questão do... Acho que a questão de raça humana seria tipo os brasileiros, que acolhe todo mundo, todo tipo de espírito. Olha só, a gente poderia, já fiz essa analogia, né? Mas olha só, tipo assim, a questão humana, toda qualidade de espírito encarna, com todos os níveis de consciência, não é isso? De qualquer lugar, você pode encarnar como humano, né? É te dado oportunidade mais de uma. Como no Brasil, vem de todo mundo e é bem recebido. Tem os que vieram no início, né? E subjugaram os que já estavam aqui. Mas, no geral, olha a mistura que é feito no Brasil, porque todo mundo é bem-vindo aqui, né? Tem de tudo aqui. Você não consegue identificar um brasileiro, que tem, né? Tem loiro, tem ruivo, tem negro, tem indígena, né? Tem pardo, tem todos. A mesma questão humana. Toda qualidade de espírito encarna. Essa analogia eu achei legal de fazer. Né? Bom, então, se a questão de você alinhar a espiritualidade, voltando ao nosso assunto inicial ali, que a gente tinha adentrado, ela é importante porque numa encarnação você pode conhecer muitas questões suas que sozinho tu não consegue acessar, né? A espiritualidade te traz cura, acelera, né? Muitos processos para você mudar essas vibrações, né? Por exemplo, dá a oportunidade de vir questões, de esclarecer questões, de você mudar comportamento, criar memórias novas, né, com padrões novos e tudo mais, né? Deixa eu ver aqui o que a Eliane. Vibrações adormecidas, sem ação e reação. Vibração adormecida. Tá. Traga para nós o que seria o não sentir nossos dons. Essa questão de memória celular é que assim, é que essa palavra dom ela já está padronizada, né? No sentido que ela é dogmática, assim, quando você fala o dom, o seu dom. Porque quando você fala dom, você tira algo que a pessoa expressa vindo dela como se não viesse dela, assim, sabe? Você anula a pessoa em si, né? É um dom. É algo que, se a gente for olhar para a questão dogmática, né? Eu não sei o meu dom, não. Também não. Até hoje eu não sei o meu dom. Não sei qual que é o meu dom. Porque isso é muito difícil, assim, a gente ser simplificado em um dom, né? A minha vida, ela ser baseada em um dom. Isso é uma questão missionária. Isso é uma questão missionária, isso é muito perigoso, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui que você já deve imaginar o que é, né? Mas aqui, de vez em quando, vai ter que... Senão não tem live hoje. Eu não consigo. Bom, então o que acontece? Não. Aí que tá, Elisete. Eu acho essa questão eu sempre paguei para não falar, Elisete.
Sabe, a pessoa que paga para não falar, né? Então aí você fala, vejo muitos dons em você. Você está falando de mim. Eu, Angélica, sou o que sou. Como você, Elisete, tem muitas questões em você. Que você faz, que você gosta, ou que os outros gostam que você faz. Como todo mundo. Né? Essa questão de dom, ele vem uma responsabilidade da pessoa ser ela, por assim dizer. Ou por ela fazer o que ela faz. Então estamos juntas, eu acho que estou indo para o mesmo caminho. Qual caminho? A questão, os dons que a Eliane trouxe aqui, né? Na questão que foi muito boa, que ela trouxe. Não sentir nossos dons, de usar a fala, é que assim, isso é pesado, gente. Isso é de me expressar e me comunicar. Eu acho todas essas questões muito pesadas. Você tem que usar o dom que Deus te deu. A questão de dom, sabe? Eu acho bastante pesado, porque o que acontece? É a mesma coisa que você falar, você é médio e precisa trabalhar, né? Você anular a questão pessoa, e sim falar só a questão missionária, né? No caso, aí, Elisete, você está falando da sua vida. Você sempre foi fechada. A minha vida toda, eu nunca fui conhecida por falar. Eu sempre fui conhecida por ser quieta. O tempo passou e hoje eu falo bastante, mas isso é coisa da vida. A minha vida, sou eu vivendo a vida, vivendo as minhas questões. Tem coisas que antes eu fazia muito e hoje eu já não faço mais, coisas que eu melhorei, coisas que eu aprendi e tudo mais. Mas olha só o que a Eliane fala. Falo de dons da nossa mediunidade. Eu não acho que mediunidade seja dom. Se a gente fala disso todo dia aqui. O que é mediunidade? Tá, vocês são o quê? Vocês são espíritos ou são matéria? Seria sentimentos e ações? Para ver uma ação, se criou uma emoção, né? Não, uma intenção, emoção, ação, faz sentido? Mas ou vocês são matéria ou vocês são espírito? Se vocês, se não houver o espírito, não manifesta a matéria. Com a Zélia, né? Eu me vejo um espírito preso numa matéria. Você está manifestando uma matéria, Zélia. Quando você fala preso, olha só, tem uma coisa que a gente devia olhar, é que assim, não existia aqui a matéria e jogar a Zélia dentro daquele corpo. Vai lá, tá presa aí dentro. Você veio, né? Foi gerado. Aí você foi crescendo, manifestando aquela matéria, desenvolvendo, não é isso? Se manifestando aqui. E tudo isso que foi gerado é sua energia, é o seu espírito que está aqui. Você não está preso, é você aqui. Só que aqui funciona diferente de onde você estava. É diferente de lá, que é uma outra realidade, aqui se vive diferente do outro lugar que você estava. Né? Não, mas calma aí, Eliana, que isso é muito assunto, eu não terminei a primeira parte da sua pergunta. Então, tudo
tudo que você manifesta energeticamente, sensorialmente, psiquicamente, telepaticamente, né? Energeticamente, e tudo que você imaginar tá vindo do quê? Não tá vindo de você? / espírito? Então você tem o dom de ser espírito. É o dom de ser espíritos. Agora, como um se manifesta, como o outro se manifesta, como um capta, né? Como um se comunica com a realidade onde está e manifesta a realidade onde está, é cada um. Por isso que até você não vai ver um médium igual ao outro.